Sou você. Hoje é quarta-feira e hoje a palavra do Senhor lá na igreja que eu queria transmitir para vocês é sobre o segundo alicerce da nossa vida espiritual, do viver pela fé, do viver em Cristo Jesus. E o segundo alicerce é a meditação. A meditação na palavra de Deus, ela é o segundo maior alicerce da nossa vida com Deus. E a gente precisa manter, é um pilar da nossa vida com Deus que a gente precisa manter ele sempre bem firme, pois é através da meditação que Deus ele fala com a gente, que Deus ele transmite a mensagem, que ele transmite aquilo que ele deseja de nós, a vontade dele para a nossa vida. E falando de uma experiência pessoal, quando o Senhor Jesus ele entrou na minha vida, quando o Espírito Santo veio sobre mim, logo me trouxe um desejo de meditar em sua palavra, de amar as Escrituras, de querer conhecer a palavra de Deus, de querer saber sobre o que está escrito, ou seja, meditar. E no início da minha conversão, eu lembro que eu ficava aos fins de semana, desde as 1h da tarde até as 5 horas da tarde meditando. É tanto que você pode ver a minha Bíblia, ó, ela é toda escrita, ela é toda marcada, porque eu sempre estava ali meditando, sempre estava ali buscando conhecer as coisas de Deus. Hoje, no caso, o tempo corre, o tempo passa muito rápido, a gente precisa estar alerta, porque vieram novos afazeres, novas coisas. Hoje, nos fins de semana, o Senhor me permite evangelizar, né, e tudo mais. Enfim, as coisas mudam um pouco, mas a gente não pode deixar esse hábito da meditação, né? Hoje é uma correria e tudo mais, então a gente tem que fazer tempo para Deus. A gente não pode deixar as coisas tomarem o nosso tempo, né? Os outros afazeres tomarem o nosso tempo com Deus, porque da mesma forma que a oração é essencial e a oração é o nosso tempo com Deus, né? O tempo de intimidade que a gente passa com o Senhor, a meditação também é. Então, porque na oração a gente fala com Deus, na meditação a gente ouve a voz dele, né? Então, a meditação ela nos tranquiliza também, ela nos acalma, porque como a palavra de Deus, ela não é um simples livro. A Bíblia não é um simples livro. A Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo. E olha quanto tempo foi escrita. Olha, desde os seus primeiros pergaminhos, né, papiros, a Bíblia ela foi escrita. E olha, até hoje, ela está aí, firme e forte, ela vai estar até o fim. Claro, sabemos que no final dos tempos, que é agora, brevemente, a Bíblia vai sumir. Não haverá mais Bíblias para se comprar. Por isso, compre a sua, guarde-a bem, porque nos últimos dias, muitos irão se rebelar contra a palavra de Deus, a Bíblia, e vão impedi-la, vão impedir que a gente tenha acesso a ela, né? Então, nesse momento, hoje, no tempo que se diz hoje, que possamos buscar aquilo que está acessível a nós, porque vai chegar um tempo que não vai estar mais, e Deus vai permitir isso. Porque olha o tempo em que a Bíblia esteve acessível, e hoje é o tempo em que mais ela está acessível, porque está na internet. Não tem dificuldade para você encontrar a palavra de Deus, não tem dificuldade, não tem conversa assim, eu não consigo achar, sei lá, eu não consigo comprar. Não, se você não conseguir comprar, você tem a internet. Mas eu digo, compre a sua Bíblia impressa, o livro. Porque vai chegar um tempo em que não vai haver mais na internet, vai chegar um tempo que não vai ter mais nada.
Então, tenha a sua palavra em mãos, a palavra de Deus em mãos, porque ela não é um simples livro. Ela não são meras palavras de pessoas. Não, é a palavra de Deus. A Bíblia, como está escrito aqui em Hebreus 4, deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ou seja, viva porque ela tem espírito. E eficaz porque ela faz efeito. Porque ela traz um resultado. Se a pessoa que está meditando nela obedecê-la. Então, a gente vê muito assim, muitos religiosos, vamos dizer assim, que tem a Bíblia. Só que ela tá ali na estante de casa, empoeirada. Ou ela está aberta no Salmo 91, na estante. Como se isso fosse adiantar de alguma coisa. Se a gente não praticar a palavra de Deus, na nossa vida, ela se torna apenas um livro. Por mais que ela não seja apenas um livro. Ela não é um livro de história. São fatos reais. São fatos da vida de pessoas que colocaram em prática a fé e Deus as honrou por conta disso. E Deus se mostrou grande na vida delas por conta disso. Deus, ele quer se mostrar grande na sua vida, meu irmão. Ele quer mostrar o braço forte dele na sua vida. Mas para isso, na sua vida e na minha, mas para isso nós, todos nós, que dizemos crer na palavra de Deus, precisamos praticar essa palavra dia após dia. Então, desde o dia em que o Senhor me tomou para si, me derramou do seu Santo Espírito sobre mim pela misericórdia dele, porque a gente não merece nada, a gente não é ninguém. Desde aquele dia, eu vi a palavra de Deus, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo na minha vida, pela misericórdia do Senhor. E eu preciso estar buscando isso todos os dias. Eu preciso estar praticando a palavra todos os dias, para que ela não deixe de se cumprir na minha vida. Então, a gente vê, quando a gente começa a servir ao Senhor, a gente começa a ver as promessas de Deus se tornando realidade na nossa vida. Um exemplo disso, por exemplo, é que Jesus, ele diz assim: olha, não tem aquele que por amor de mim tenha deixado mãe, pai, filho, toda a família, casa, carro, enfim, que não tenha deixado tudo isso por amor de mim, que não receba ainda nessa vida 100 vezes mais. Tem uma passagem que fala sobre isso, que a pessoa que deixa tudo por amor de Jesus, para seguir Jesus, vai receber ainda nessa vida, e quanto mais na vida vindoura, né? No tempo vindouro, muito mais, abundantemente mais do que aquilo que deixou por amor de Jesus. Hoje, quando eu olho tudo que já aconteceu desde o início da minha conversão, eu vejo que essa promessa tem se cumprido. Porque o tanto de gente que Deus colocou na minha vida, que se tornou como uma mãe para mim, que se tornou como um irmão para mim, que se tornou como um pai, enfim, como uma família, né? Então a gente começa a ter outras famílias, a gente começa a ter uma família espiritual quando a gente vai seguindo o Senhor Jesus. E é tanto que a gente vê isso nos evangelhos. Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, ele não tinha morada fixa. E ele foi com seus discípulos assim, passou os 3 anos da sua vida aqui nessa terra, né, do ministério, né, quando ele iniciou o ministério, ele peregrinando. Então ali ele demonstrou: olha, quem me segue é assim. Peregrina, por mais que a gente tenha uma morada, quer dizer, uma casa, né? A gente tem uma casa. Não é todo mundo que sai por aí em missão, né? Muitos fazem isso, sai por aí ao redor do mundo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tem gente que sai por aí, vai ao redor do mundo pregando o evangelho, não tem realmente morada fixa, mas a maioria de nós que servimos pela misericórdia do Senhor, a gente tem uma casa.
mas somos como o vento. O Espírito Santo nos leva, nos guia como um vento. A gente está aqui agora, mas a gente não sabe onde vai estar mais tarde. O Senhor pode nos levar, assim, para onde Ele quiser nos levar, a gente vai estar indo, né? Então, para quê? Isso não é por nós, é por Ele, é pelas almas, é pelas pessoas que estão por aí e precisam receberem a salvação também. Então Jesus, ele mostra isso, né? A vida de Jesus é um exemplo de como é ser verdadeiramente um filho de Deus. Então a Bíblia mostra isso. Na Bíblia está registrado o ministério do Senhor Jesus e o ministério de tantos outros heróis da fé do passado, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que estavam ali servindo ao Senhor, na sua intimidade com Deus. Então a gente vê desde o início Abraão, o pai da fé, a intimidade que ele tinha com Deus, ele que era um homem pagão, né? A família dele era toda pagã, mas ele ouviu a voz de Deus chamando ele e ele logo obedeceu. Então ele saiu do lugar onde ele estava e foi para uma terra alheia. Ele foi sem saber para onde ele ia. E no início da minha conversão, eu vi isso acontecendo também. Quando foi para eu me converter, meu Deus me chamou para um lugar que eu não sabia onde era. E ali começou a minha vida com Ele. E eu, pela misericórdia do Senhor, quero estar sempre buscando manter isso. Ou seja, porque a fé, gente, a fé, ela é um músculo que ela tem que ser exercitada todo dia. Toda hora, se possível. Então a gente tem que estar o quê? Usando a nossa fé. Não é uma simples fé, é uma fé sobrenatural. É a fé que é uma fé útil, que a gente coloca em prática a palavra. O sobrenatural, porque a fé olha só o que está escrito. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquilo que a gente não vê. Está escrito em Hebreus 11:1. Se você for lá em Hebreus. Então, isso daí é o sobrenatural de Deus. A fé sobrenatural. Porque existe uma fé natural. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. E existe uma fé que todo mundo tem. É a fé natural que as pessoas têm nas coisas. Mas são coisas que elas veem. Agora, a fé sobrenatural é naquilo que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. Por quê? Porque está escrito. Então, a gente crê apenas naquilo que está escrito. Não está escrito, tem que acontecer. É a palavra de Deus, é Deus falando. Então, ele é fiel e justo para cumprir. Então, esse é o viver pela fé. E a gente adquire isso através da meditação. Porque é através da meditação que a nossa fé ela é fortalecida. A fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então a gente ouve uma mensagem, por exemplo, a gente vai na igreja. Lá na igreja a gente ouve uma mensagem. Essa mensagem, ela é proveniente da palavra. Então ela vai gerar em mim uma fé. Uma fé sobrenatural, uma fé eu não estou vendo, mas aquela palavra está sendo dada, aquela mensagem proveniente do trono de Deus está sendo passada. Então vai tocar lá no íntimo, né? Vai despertar uma fé em mim. Vai ter momentos que não vai despertar uma fé de imediato. Eu tenho experiência com relação a isso, do pastor me trazer uma mensagem que ela é funcional, porque ela é proveniente da palavra. Ele me trouxe uma mensagem, mas de imediato a minha fé não foi tocada naquele momento. Mas depois, o pastor foi embora, o pastor foi trocado para outra igreja, e nesse meio tempo, aquela mensagem que ele passou, o Espírito Santo me trouxe, e ele me convenceu daquela verdade. E então eu coloquei em prática. E quando eu coloquei em prática, se cumpriu. Aí o pastor, depois de um tempo, o pastor voltou. Aí eu pude dar o testemunho para ele. Pastor, lembra daquele propósito que o senhor fez, baseado na palavra? Ele disse, lembro. Pois é, eu não criei quando o senhor falou.
Mas depois que o Senhor foi, o Espírito Santo me convenceu depois de um tempo. Ele me trouxe aquela inspiração, ele me trouxe naturalmente, espontaneamente, aquela fé. Um crer verdadeiro para poder aplicar aquilo na minha vida e se cumprir. E se cumpriu. Hoje eu estou aqui dando testemunho, se cumpriu. Então, olha só como é as coisas, né? Às vezes a gente vai... Por isso que é importante a gente ir à igreja, gente. Porque quando a gente vai, às vezes não é de imediato, mas aquela palavra, ela fica ali. Você achando que, eu me esqueci. Não, mas o Espírito Santo lembra. Vai chegar o momento certo que o Espírito Santo vai lembrar a você. E ele vai trazer a fé necessária para aquele momento. Ele vai despertar em você a fé. Porque a palavra de Deus, como está escrito aqui em Hebreus 12, né? Hebreus 12. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, ela tem espírito e vida. Ela tem espírito e ela traz um resultado para quem a pratica. Porque ela está viva. Então, a gente está vivo. Então, eu pratico determinada coisa hoje. Isso que eu estou plantando, isso que eu estou praticando, eu vou ter resultado disso amanhã. Ou até mesmo hoje. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente tem a certeza. Não, a gente vai colher. Tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente planta hoje o que a gente vai colher amanhã. A gente vai plantar amanhã o que a gente vai colher, a gente vai plantar amanhã e a gente vai colher depois o fruto daquilo que a gente vai plantar. Então, tudo que a gente faz tem um resultado, você pode ter certeza. Tudo que a gente fala também é espírito, tá saindo da nossa boca, é uma palavra, tem poder. Por isso que a gente tem que ter cuidado nas nossas palavras. A gente tem que ter cuidado e analisar tudo que está saindo da nossa boca. Porque a palavra, ela tem poder. Da língua procede bênção ou maldição. Tem uma passagem que fala sobre isso também. A língua, ela pode abençoar e amaldiçoar. Mas aí a gente tem que saber o que é que vai falar. É tanto que o que sai de dentro de nós, se é bênção, é porque há bênçãos dentro de nós, é porque há algo bom dentro da gente. Mas se só sai coisa ruim da nossa boca, é porque dentro da gente tem coisa ruim ali. Então, é aquele tesouro do coração que Jesus falou, né? A gente tem que... onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, né? O que é que você tem colocado como tesouro do seu coração? Essa daí é a sua prioridade. É disso que você fala, é por isso que você vive, né? O que é que você tem priorizado na sua vida? Se você tem priorizado a sua vida com Deus, então a meditação na palavra, ela é essencial para você. Se você tem priorizado a sua vida com o Pai, com o Senhor, se você tem tido o desejo de ter uma vida com Ele, de ter intimidade com Ele, então a meditação está incluída na sua vida. Então a oração está incluída na sua vida. Mas se Deus não é a sua prioridade, então esses dois pilares que até aqui a gente falou não estão incluídos na sua vida. E você pode convir agora isso. Você quer saber se você está com Deus ou sem Deus? Então verifique isso daí. As suas prioridades. Quais têm sido as suas prioridades no dia a dia? O que é que tem tomado mais o seu tempo? É o seu trabalho? É a sua família? É a sua saúde? O que é que tem norteado a sua mente nesses últimos dias? O que é que tem sido a sua prioridade? Então aí você vai entender, você vai saber se você está perto de Deus, se você está com Deus verdadeiramente ou se Deus está longe de você. Então a gente começa a enxergar o nosso proceder a partir daí. Então, se eu me alimento das palavras de Deus, que são espírito e vida, então eu vou ter dentro de mim espírito e vida. É tanto que Jesus disse lá no deserto, se confrontando com o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, realmente, nem só de pão viveremos. Então, o próprio Senhor Jesus disse isso. E é uma palavra que está escrita lá no Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem,
Não lembro qual é a passagem, mas está escrito, porque Jesus usou. Então, naquele momento de tentação ali, que o diabo veio tentar ele 3 vezes no meio do deserto, Jesus usou o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso está escrito lá em Efésios 6, versículo 9. Versículo 9. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, é uma das partes da armadura de Deus, ó. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma das peças da armadura de Deus. E a gente tem que se armar com essa armadura todo dia. Então, eu tô passando aqui para vocês esses detalhes sobre a palavra de Deus, sobre meditação. Mas eu preciso viver isso, em primeiro lugar. Eu preciso estar armada todos os dias com essa espada. Eu preciso estar vestida com o capacete da salvação, com os calçados pés na preparação do evangelho da paz, vestida os lombos com a couraça da justiça. Enfim, tudo. A gente tem que se armar com toda a armadura de Deus, para que quando vir um dia mau, a gente permanecer firme, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo vem com astutas ciladas. Você acha que ele não veio para cima de Jesus? Do Senhor Jesus? Do Senhor Jesus ele veio para tentar o Senhor Jesus no meio do deserto. Você acha que ele não vai tentar contra nós? Então, se a gente não estiver armada, a gente não consegue. Foi o que o pastor falou hoje. Quando você embraça a espada do Espírito, é quando você medita. Quando eu e você meditamos, a gente está embraçando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o diabo vê isso. O diabo vê quando a gente está com a espada do Espírito nas nossas mãos. Então, essa palavra aqui é para a gente entender, para a gente procurar buscar essas armas. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, a depressão que resista à palavra de Deus, a angústia que resista, a tristeza, desânimo, enfim, procrastinação, sentimentos, há alguma coisa que resiste à palavra de Deus? Não. Porque ela é viva e eficaz e a gente precisa viver ela todos os dias, embraçar ela todos os dias. E diz aqui que ela é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, pense agora numa espada. Uma espada diferente de uma faca. Uma espada, ela tem 2 lados que cortam. 2 lados, uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Então, a gente pode, quando a gente pega uma espada, a gente pode usar de todas as formas que ela vai cortar. Ela vai cortar o inimigo. Ela vai destruir o inimigo de todos os lados. Então, é para isso que a palavra de Deus, ela serve. Ela é para a gente embraçar ela todos os dias. Todos os dias, quando a gente inicia o dia, a gente tá com ela em mãos. Amém? Então, hoje foi sobre a meditação. E meditar não é apenas ler. Então, a gente precisa estar bem alerta com relação a isso. Às vezes, muitas vezes eu gosto de ler a Bíblia deitada. Só que o sono vem. E o sono vem mesmo, né? Mas eu gosto de ler assim, né? Eu fico relaxada e tudo mais. Mas eu tenho que ter em mente que aquela leitura não está sendo tão eficaz como deveria, né? Porque a meditação, ela tem que ser assim, pesquisando, vendo essa palavra aqui, observando as vírgulas, observando os pontos, observando quem é que está falando nessa passagem. Essa passagem está sendo direcionada para quem? É o Senhor que está falando? É Deus que está falando? Quando é que Jesus está falando? Ele está falando para quem essa palavra? É direcionada para quem? O apóstolo está falando para quem? Então, tudo isso tem que ser observado. Isso é a meditação. A gente vai e observa e pega os detalhezinhos para a gente não esquecer. O Espírito Santo nos ensina, ele vai nos ensinando tudo. Então, é importante a gente
orar antes. Então, 3 dicas para fazer alguma coisa a partir de agora, se você não tem meditado o suficiente. 3 dicas para você começar a partir de hoje a meditar na palavra de Deus. Se esforce para acordar mais cedo, para meditar os primeiros minutos do seu dia, para dedicar os primeiros minutos do seu dia à meditação da palavra. Mas se você tem um dia corrido e tudo mais, você não tem tempo durante o dia, inicia teu dia, iniciemos nosso dia meditando, porque assim a gente vai estar dando as nossas primícias do dia para o nosso Senhor. Amém? Isso depois da oração, é claro. Ore antes pedindo a Deus que fale com você e que guie os seus pensamentos com entendimento e discernimento. Oração é importante, inclusive nessa questão. Por quê? Porque a gente vai estar falando, oh meu Deus, me ajuda, Espírito Santo, me dá entendimento, porque Ele que nos guia toda a verdade. Amém? Então a gente falar com Ele antes, meu Deus, me ajuda a entender a Tua palavra, me guia, me dirige. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu saiba hoje? O que é que o Senhor quer que eu aprenda hoje? O que é que o Senhor quer me dizer hoje? E obedeça a palavra de Deus, pois a obediência é fundamental para quem deseja desfrutar de uma vida com o Altíssimo. Então, é necessário, é uma necessidade, gente. A gente tá buscando a presença de Deus na oração, na meditação. E nos próximos pilares, que vão ser nas próximas semanas, a gente vai estar meditando mais nessas questões da nossa vida com Deus, para a gente buscar a presença do Senhor. Amém? Foi um vídeo bem rápido, mas eu quero poder depois estar fazendo outro vídeo com relação à meditação, contando experiências e tudo mais, mostrando como é que eu faço, né, todos os dias. É uma luta, é uma guerra, porque o sono, olha, eu tenho uma questão com o sono, né? Porque vem o sono, mas o que importa é a gente estar ali perseverando na fé, né? A gente não permitir que o sono, nem o sono atrapalhe isso. A gente tá ali firme, buscando cumprir com essas necessidades da nossa alma. Amém? Porque se a gente não se alimenta, a gente vai morrer de fome. É a mesma coisa com a nossa alma, ela se alimenta daquilo que é eterno. E somente a palavra de Deus é eterna. Amém? Deus abençoe a sua vida, que a partir de hoje você possa buscar mais na meditação, na oração, a sua vida de intimidade com o Senhor. Possamos ficar firmes, meus irmãos, porque o dia do nosso Senhor Jesus chegar está às portas. E lembre-se, as Bíblias vão sumir. Vai tudo sumir. Mas se a gente tiver ela aqui, e se a gente buscar guardar ela em algum lugar para a gente usar ela, nem que seja escondido, a gente vai permanecer. Amém? Então fica firme na fé, fica com o Senhor, busca cada vez mais, se entrega ao Senhor Jesus enquanto há tempo. Se você ainda não fez, Ele está sempre assim, ó, com as mãos estendidas para te receber. Vinde como estás, mas quando você vir, como o Senhor Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério, ide, né? Eis que eu não te condeno, vai e não peques mais. Então isso é para todos nós também. Ele diz, vinde como estás, mas quando você vir, que haja conversão, que haja mudança significativa na sua vida, para que a sua vida seja um testemunho. Você até aqui você falhou, mas eu te perdoo. Agora vem e anda na minha presença. Anda na minha presença. Eu serei contigo. Eu serei contigo e eu vou te limpar. Eu vou te purificar com meu sangue. E você vai ter testemunho para dar. Você vai deixar aquela velha vida para trás e você vai ser uma nova criatura a partir de hoje. Porque você conheceu o Senhor. Há uma mudança quando a gente conhece a Cristo. Não se esqueça disso. Há uma mudança quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. Amém? Tenha isso em mente. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.